Mês de março, nós vamos ter uma semana dedicada à saúde do sono. E olha que nós estamos aqui, ó, com a doutora Luciane Zuff. Eu vou chamar de especialista do sono e ponto. É isso, doutora? É isso, Elida, é isso. Bem-vinda, viu? Então, Essa nova temporada aí de muita gravação de conteúdo, porque é obrigada. conhecimento para as pessoas, né? Exatamente, muito obrigada. E estamos retomando hoje nosso ano de gravação, né, de conteúdo para a população, né? Então, o nosso objetivo é passar informação sobre o sono, sobre a qualidade do sono, a importância do sono para a saúde das pessoas, para a saúde da população. Então, é um assunto que não é muito falado e o sono é extremamente importante para que a gente tenha saúde, né? É um dos pilares, inclusive, para a qualidade de vida, né? Então, estamos aqui para mais um ano de gravação. Obrigada. Ai, que bom, coisa boa. Doutora Luciane, eu tenho me surpreendido nos últimos anos que em todas as mentorias, treinamentos, escolas de liderança, negócio, performance, todas elas têm o sono como um dos pilares, sim, da pessoa ter sucesso na sua vida, em todos os sentidos, né? Da mente ao espiritual, à performance de vida, o sono. Isso a ciência comprova, todas as literaturas do mundo mundial comprovam isso. Sim, com certeza. Então, o sono ele foi incluído, né, na questão da saúde como um dos pilares, assim como alimentação e atividade física. Então, se você quiser ter qualidade de vida, se você quiser ter uma performance de saúde, né, quiser envelhecer com saúde, você precisa olhar e atentar para esses três pontos: sono, alimentação e atividade física, né? E a gente sabe que o sono, ele impacta positivamente, um sono de qualidade, positivamente a vida da pessoa, e ele impacta negativamente também quando ele é um sono que ele não tem qualidade, né? Um sono que tem distúrbio, é um sono desequilibrado, ele vai impactar negativamente a saúde das pessoas. E aí isso acontece em qualquer faixa etária, né? Então, por isso que hoje tem se falado muito de sono nas escolas, porque o sono impacta diretamente no desenvolvimento do adolescente, da criança, né? No aprendizado, no desenvolvimento como um todo. E aí a gente vem subindo, vem para o adulto, né? A qualidade de vida, o seu desempenho no seu trabalho. Então, se você não tem um sono de qualidade, se você tem um sono que tem distúrbios, né, que você tem um sono fragmentado, ou um sono onde você ronca, tem apneia do sono, tem insônia, são vários distúrbios do sono. E isso vai te prejudicar no teu desempenho como um ser humano, no teu trabalho, na tua vida social. E, além disso, vai prejudicar muito a saúde. Antes de procurar um médico, que eu acho que o que a senhora fala vai despertar, né? Muita gente. É o ABC do sono, né? Como é que a pessoa sabe que ela é um potencial doente do sono? Como é que a gente poderia falar? Então, muitos pacientes relatam, né, que é complicado identificar o que acontece durante o sono. E realmente é complicado, porque a gente está num estado inconsciente ali durante o sono. Então, você não consegue ter a clareza do que aconteceu no teu sono. Então, como você identifica se você tem um sono de qualidade ou não? É como você acorda. Então, observe como você acorda. A forma como você acorda, ela vai dizer, vai te direcionar de como está o seu sono. Ou seja, se você acorda cansado, você dormiu 6, 7 horas por noite, naquela noite, e você acorda sempre cansado, indisposto, tem sonolência durante o dia, acorda com aquela sensação que você não dormiu bem, que o teu sono não foi um sono reparador. Então, você pode, já é um sinal que você precisa fazer o diagnóstico do sono, procurar um especialista do sono, começar a observar mais o teu sono, de repente conversar com o seu companheiro, com a sua companheira. Eu tô roncando, como é que é? Eu me mexo muito durante o sono. Tem pessoas que têm um sono muito conturbado. Ele ronca a noite inteira, ele se
movimenta muito, se bate, né? Acorda várias vezes à noite. Então, tudo isso prejudica o seu sono. Então, conversar com seu companheiro também para pegar mais detalhes. Tem pessoas que não percebem, ela ronca, ela tem engasgos durante a noite, ela tem apneia do sono, que é um distúrbio do sono grave, mas ela não percebe. Então, conversar com seu companheiro, com a sua companheira, com a sua esposa ou com seu marido é importante, né? Porque aí você vai ter mais detalhes de como está o seu sono. E, principalmente, observar como você acorda. Isso vai dizer muito sobre a qualidade do seu sono. E para quem é solteiro, só vale como acorda, né? Então fica a pergunta aí específica, viu? Olha, como é que você acorda? Acorda cansado, com aquela vontade de não levantar aí dos lençóis e ficar ali o dia todo, com aquele cansaço excessivo. E isso aí é um indicador, sim, que a pessoa pode estar com algum distúrbio do sono, que além da parte mesmo da pessoa me corrija, doutora, se eu falar o termo errado. A pessoa ter algum distúrbio mesmo, como a apneia, e isso também passa pela rotina. Tem paciente que é a parte mesmo de saúde, né, que está com algum distúrbio, e tem paciente que a senhora tem ajudado a regular a rotina? Exatamente. Então, assim, o sono, ele é um processo complexo, né? Não existe, assim, um botão do sono, onde você fecha o olho, finaliza o teu dia, faz todas as tuas atribuições do dia, e você clica no botão do sono e vou dormir e dorme. Não é assim que acontece. Então, a gente precisa ter uma preparação para o sono, né? E o que é essa preparação para o sono? A gente chama de higiene do sono, né? E que é algo muito importante ser realizado, porque se você se prepara, você sinaliza para o teu sistema nervoso, para o teu cérebro, que você está desacelerando, que está na hora de dormir, que está na hora de descansar. Então, nem todas as pessoas que têm um sono de má qualidade têm distúrbio do sono. Mas muitas pessoas têm atrasos de fase, ou seja, dormem em horários errados, acordam em horários errados, não têm rotina de sono. Isso acaba prejudicando a qualidade do teu sono. E aí sim, prejudicando a tua qualidade de vida e o teu dia a dia. Então, o importante é você tentar ter rotina. O sono precisa de rotina, assim como outras coisas na nossa vida também. A gente precisa de rotina. Tem rotina para trabalhar, rotina para fazer atividade física. Assim é o sono. O sono precisa ter uma rotina, ou seja, um horário adequado e certo para dormir e um horário para acordar. Isso é uma coisa difícil, né, de acontecer. É difícil. Agora, a gente, na infância, né, doutora, nossas mães ou as pessoas que foram responsáveis ali pela criação fizeram isso com a gente, de um modo geral, né? Só que aí chegou na fase adulta e nós estragamos tudo. A senhora concorda? Sim. Enquanto a gente é criança, nossa mãe coordena, né? Quando a gente vira adulto, a gente bagunça um pouco essa questão, né? E deixamos de priorizar o sono, que é tão importante, que é vital, inclusive, que é vital. Eu sempre falo, o sono é vital para a sua saúde e para a sua qualidade de vida. Tem paciente que a senhora já atendeu lá que acha, ou todo paciente acha que sono é desperdício de tempo ainda? Tem. Muitos pacientes. Então, assim, nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade privada de sono. Por quê? Nós priorizamos o nosso trabalho, né, a nossa produtividade, né? Então, muitas pessoas imaginam que dormir é perda de tempo, né? E aí, o que acontece? Durante a semana, reduz o tempo de sono para ser mais produtivo. Só que a consequência disso é o contrário, né? Você dorme menos, você não vai ser produtivo durante o dia. Então, assim, dormir é muito necessário. E não é perda de tempo, não é um desperdício de tempo, muito pelo contrário. É como se a gente tivesse um banco e estivesse depositando ali as nossas moedinhas e no futuro a gente vai colher. Ou seja, se você é privado de sono durante muitos anos da sua vida, que é o que acontece na nossa vida adulta, a gente se priva da quantidade de horas necessárias para o nosso organismo. Quando a gente vai avançando na idade, isso vai trazendo, as consequências vão aparecendo.
né? Tipo o quê? Eu ia perguntar para a senhora isso, né? Além do prejuízo, né, emocional, do bem-estar, em todos os sentidos, né, da pessoa, a Sim. longo prazo, quais são as consequências de saúde com a pessoa que negligenciou o sono, por exemplo, dos 20 aos 50 anos, ela vai ter, isso é comprovado já pela medicina, né, pela ciência. Exatamente. Nós temos vários trabalhos científicos mostrando isso, que a quantidade mínima de horas, né, que nós devemos dormir para prevenir doenças cardiovasculares, que são hipertensão, arritmia cardíaca, o próprio infarto, né, o AVC, o Alzheimer, né, são as doenças neurológicas, então o Alzheimer. A gente tem o Parkinson também associado, né, a um sono, a uma privação de sono. Então, todas essas doenças, elas podem sim ser desencadeadas devido à privação de sono. Então, nós temos vários trabalhos científicos mostrando isso, que a privação de sono, ela vai afetar o organismo como um todo. E as principais doenças que essa privação de sono durante anos vai nos trazer são as doenças cardiovasculares, as doenças metabólicas. O que é isso? A pessoa começa a ganhar peso, tá? E começa a se tornar um indivíduo obeso, sempre sobrepeso ou obeso. Por quê? Ela não dorme a quantidade de horas necessárias. Então, a gente tem vários estudos aí mostrando que a quantidade de horas mínimas para que a gente previna as doenças cardiovasculares são 6 horas. E o que a gente vê? As pessoas, não, eu durmo 5 horas e eu acordo novo. Será? Né? E isso é ao longo dos anos, como você falou. Dos 20 aos 50 anos, uma pessoa 30 anos dormindo um tempo menor, a quantidade de horas, né, menores do que você precisa para o seu organismo. Né? Então, é muito sério. E a gente também tem um aumento cada vez maior de pessoas obesas. A obesidade vem aumentando cada vez mais. A gente tem o distúrbio cardiovascular que mais mata, né, maior mortalidade, que é o infarto, né, causado também pela hipertensão. Então, maior índice de hipertensão aí aumentando cada vez mais. E o que a gente está fazendo? Dormindo menos e desenvolvendo essas patologias, essas doenças do coração, a própria obesidade, que descontrola o organismo todo, né? Então, dormir é essencial e a gente precisa priorizar isso. Esse mês de março, ele é o mês, nacionalmente, onde nós comemoramos a Semana do Sono. Então, é um mês dedicado no Brasil para conscientizar as pessoas, conscientizar a população brasileira da importância do sono. E esse mês nós estaremos comemorando a Semana do Sono na próxima semana. E nós teremos vários eventos também a nível Brasil, né? Então, assim, várias capitais do Brasil, praticamente todas elas estarão fazendo eventos onde será falado sobre a importância do sono para a saúde global. Então, você vê, nós temos uma estatística muito alta de distúrbios do sono. Nós temos no mundo 1 bilhão de pessoas sofrendo com a apneia do sono. E dessa quantidade toda, somente 15% com diagnóstico. Então, o índice de prevalência de distúrbio do sono, apneia do sono, ronco, é muito alto. E olha que você está falando só do distúrbio, né? É muito comum no seu consultório, as pessoas chegam já sabendo o que elas acham que tem? Ou, tipo, não estou dormindo bem, ou alguém falou que eu ronco, apneia? Como é que é a sua dinâmica dos pacientes que a senhora recebe aí? Então, hoje a gente tem falado muito sobre a apneia do sono, sobre ronco. E as pessoas têm procurado, né? Então, no próprio check-up que é feito anualmente, você vai ao cardiologista fazer um check-up geral, né, do ano. E aí você comenta, os pacientes geralmente comentam com o cardiologista ou comentam com o otorrino. E aí o otorrino solicita o exame do sono. Ou o cardiologista também solicita o exame do sono. E aí é feito o diagnóstico do sono. Né? Então, o que é importante? É você olhar para o sono, atentar para o seu sono, observar o seu sono e verificar se tem alguma coisa que não está normal. E aí comentar com o seu médico de
de confiança, pode ser o seu cardiologista, pode ser a sua ginecologista, né? No caso de muitas mulheres, o sono da mulher é um sono que altera muito, né? Devido às fases que a gente passa, né, durante a vida. Então, muitas mulheres fazem o diagnóstico do sono, o exame do sono, realizam num periódico, num exame de rotina, com o seu médico de confiança. Pode ser o cardiologista, ele pode solicitar o exame, pode ser a ginecologista, né? Pode ser o seu otorrino, se você estiver roncando muito. Procure um otorrino para verificar o porquê você ronca. Porque o que acontece? As pessoas, elas normalizam o ronco. Isso que eu ia te perguntar. A apneia, sei lá, no ambiente digital, que a maioria das pessoas conversando ali no fundo do quintal, na frente de casa. A apneia parece que não parece aquela doença grave, né? Ah, eu tenho apneia de sono, a pessoa ronca. Normalizaram isso, né? E eu queria que a senhora falasse dessa gravidade que é a apneia do sono, realmente, da pessoa que tem apneia, os riscos mesmo que a gente já sabe, né, comprovados, e que muitas pessoas acabam sofrendo já as consequências mais graves, né? Então, a apneia do sono é mais difícil a pessoa falar assim, eu tenho apneia e não estou tratando. Porque quando a pessoa descobre que ela tem apneia, ela corre para tratar, né? Porque realmente a apneia do sono é uma doença grave, né? Mas o que é normalizado? É o ronco. O ronco, ele não é normal. Primeiro, não é normal roncar. Mas o ronco, ele é normalizado pelas pessoas devido à frequência. Ou seja, muitas pessoas roncam. Estatisticamente, 40% da população ronca. Então, meu Deus, você tem quase 50% da população roncando. É muita gente, né? Então, assim, roncar é comum, mas não é normal. E o que a gente vê muito na roda de amigos, conversando, eu ronco. A minha esposa reclama que eu ronco. Eu viajei com os meus amigos e sou solteiro, viajei com os meus amigos e ninguém conseguiu dormir comigo no hotel, no quarto de hotel. Então, é muito comum, né, as pessoas relatarem isso em rodas de amigo e acharem que é normal. Eu ronco, mas tudo bem. Eu incomodo quem está do lado, mas tudo bem. Só que o problema é que o ronco, ele é um distúrbio do sono. E ele causa também prejuízos para a sua saúde. O ronco, ele não é só um barulho que incomoda quem está do lado. E esse que é o grande problema. As pessoas pensam, eu ronco, mas tudo bem, eu estou incomodando quem está do meu lado, mas eu acordo, sigo a minha vida normal. Só que eles não têm noção, né, do quanto o ronco prejudica a saúde. O que o ronco faz? Começando pelo ronco. O ronco, ele fragmenta o sono. Então, você tem um sono fragmentado. Você tem microdespertares devido ao ronco. E você tem também uma queda de oxigenação devido ao ronco. Ou seja, você está respirando com menos ar, recebendo menos oxigênio do que você precisa para sobreviver. E isso, noite a noite, né? É uma coisa crônica. E esse ronco vai aumentando, porque a tua obstrução da tua garganta, da tua via aérea, vai também aumentando. E cada vez mais você tem um sono de má qualidade. E o que o ronco pode causar? Doença cardiovascular. Porque aí nós temos menos oxigênio no sangue, nós temos mais estresse oxidativo, nós temos mais estresse cardíaco. E isso vai causar o quê? Problemas cardiovasculares. Aumento da sua pressão arterial, pode causar arritmias cardíacas, né? Então, roncar não é normal. Apesar de ser muito comum, roncar não é normal. E o ronco, ele tem diagnóstico, ele tem tratamento. Por isso que é muito importante, se você ronca, procure um otorrino, que é um médico que vai avaliar toda a sua região da via aérea superior, começando pela narina até a sua garganta, e ele vai avaliar o que está acontecendo, qual que é o problema, qual que é a causa desse ronco. E aí sim, ele vai solicitar o exame do sono, se caso necessário, e a gente vai fazer o diagnóstico do sono. Né? Diagnóstico e tratamento, né? Agora, eu fiquei em dúvida, qual é essa relação do ronco com a apneia? Então, o ronco, o que é o ronco? Ele é uma obstrução da via aérea.
Só que o ronco é como se os músculos da sua garganta estivessem relaxados demais, eles estivessem fechando. Então, a musculatura da garganta começa a fechar e o ar começa a entrar. Quando o ar entra, ele bate na musculatura e começa a vibrar. Então, o que é o ronco? É o som do ar entrando na tua via aérea, na tua garganta. Quanto maior o ronco, maior a obstrução. E aí, de repente, esse músculo que estava parcialmente, né, relaxado, ele relaxa totalmente. Aí vem a apneia, que é a parada respiratória. Então, por que a relação do ronco com a apneia? Porque o ronco, ele é o primeiro sinal, é o primeiro sintoma que você pode estar tendo apneia. Todo mundo que ronca vai ter apneia? Não necessariamente. A pessoa pode somente roncar, que a gente chama, que é um distúrbio do sono, e que a gente chama de roncopatia. Mas ela pode não ter apneia do sono. Mas o contrário é real. Todo mundo que tem apneia ronca. Isso a gente consegue ver clinicamente e nos exames também. Então, todo paciente que tem apneia do sono, ele tem um ronco. Então, no momento do ronco, ele ainda está respirando, ainda está entrando oxigênio. Uma média de 30% ali de oxigênio. No momento que ele para de respirar, que o músculo fecha totalmente, ele entra em apneia. E ele não respira durante esse momento. Será que você não sofre de roncopatia? Você sabe o que é roncopatia? É um distúrbio do sono que você está dormindo e está tendo dificuldade de respiração durante o sono. Então, as pessoas falam, eu estou roncando, mas e aí, o que é o ronco? O ronco já significa uma dificuldade de respiração durante o sono. Você está respirando, dormindo, o teu músculo da garganta está fechando, relaxando e o ar está tentando passar. E aí, o que é o ronco? É a vibração do ar entrando e batendo nos músculos da tua garganta. E quanto maior é o ronco, maior é a vibração, maior é o quê? O fechamento, a obstrução da tua garganta. Então, você tem menos oxigênio, você tem dificuldade respiratória durante o sono e isso prejudica muito a saúde. Então, se você ronca, seja um ronco leve, um ronco moderado, um ronco muito alto, que ele é ouvido, né, através quem passa no corredor do teu quarto consegue escutar o teu ronco, ou se a teu companheiro, tua companheira reclama muito e fala, olha, você está roncando demais, procure um especialista para avaliar isso, porque não é normal. O ronco, ele é um problema de saúde. Ele atinge 40% das pessoas e ele traz muitas consequências ruins para a sua saúde. Tem diagnóstico e tem tratamento. Eu acho que o ronco, né, doutora, ele... Agora, vamos falar da parte de que agora? Eu dizia, tem a questão emocional do ronco, viu? Quem é que fica casado tanto tempo com alguém ronco? Isso é um problema. Essa acontece no seu consultório? Tem hora que a senhora tem que ser meio terapeuta de casal ali? Sim. Diariamente, os casais me procuram para tratar o ronco, entendeu? Então, assim, a pessoa vem com a queixa. Não é a queixa de apneia, é a queixa do ronco. Porque ela não sabe que ela tem apneia, ela só sabe que ela ronca. E o ronco está incomodando muito o sono de quem está do lado, ou seja, da esposa. Então, assim, geralmente os casais já chegam separados, né? Separados temporariamente, que a gente fala, separados durante o sono. Então, a pessoa vai dormir, cada um vai dormir num quarto. Isso é muito ruim, né? Inclusive, o ronco, ele está em terceiro lugar dos motivos de divórcio. Então, é muito sério o ronco. O ronco, ele pode acabar com seu casamento, você sabia? Eu atendo diariamente casais. E a queixa principal, eles chegam ao consultório com a queixa principal de ronco. E o que acontece? O ronco, ele separa os casais temporariamente. Então, a pessoa, durante a noite, ela precisa dormir, cada um dormir num quarto separado, porque não consegue dormir com o ronco do seu parceiro. Isso é muito sério e afeta muito o relacionamento e a consequência para a família é devastadora, né? Imagina, você recém-casado, você não consegue dormir com seu marido, né? Você não consegue dormir com a sua esposa e precisa realmente, durante o sono, cada um ir para um quarto.
O ponto positivo é que tem tratamento, ronco tem tratamento. E o momento que o paciente começa a tratar o ronco, melhora não só a saúde dele, da pessoa que está tratando o ronco, mas melhora a saúde e a qualidade do seu relacionamento, melhora o seu casamento, melhora o seu relacionamento. Porque, estatisticamente, nós sabemos que a pessoa que dorme ao lado de um roncador, ela também tem sono fragmentado, ela tem alterações do humor, né, ao acordar, ela acorda estressada, ela não dorme bem, devido ao quê? Ao som do barulho, aquele barulho que é muitas vezes muito alto e ela não consegue dormir com aquele barulho do ronco. Então, fragmenta o sono e prejudica o sono do seu parceiro, da sua parceira, da sua companheira, né? E isso traz problemas de saúde para ela ou para ele também. Então, tratar o ronco vai fazer bem para você e vai fazer bem para o seu relacionamento. Inclusive, nós temos uma estatística que o ronco, ele está em terceiro lugar nos motivos de divórcios. Então, vejam como é sério isso e como é importante tratar o ronco. Não tem como dormir com uma pessoa roncando a noite inteira, né, e ter um sono de qualidade, é impossível. E eu sempre falo para os casais, é importante tratar, porque não adianta você separar do seu marido ou da sua esposa, dormir em quarto separado. A pessoa que está roncando, ela está adoecendo, ela está ficando doente noite a noite. E se você simplesmente sair do quarto e deixar ela roncando, ela provavelmente vai se tornar uma pessoa doente, com a saúde comprometida. Então, ajude o seu companheiro, ajude a sua companheira, sua esposa, seu namorado, sua namorada, ajude. Está roncando do seu lado, leve, ou converse, ou leve-a, né, ou leve-o ao especialista para avaliar e tratar o ronco. Após o tratamento do ronco, o sono do casal melhora consideravelmente. Então, tratar o ronco melhora a sua saúde, melhora a qualidade do seu relacionamento e melhora o seu casamento. É fantástico, melhora a saúde da família. Isso é real, né? São real. coisas que as pessoas não... A minha mãe, meu pai ronca. Eu acho que meu pai teve atrofia na corda vocal até hoje por conta disso. Ele tem 70 anos, ele não quer, diz que não quer mais mexer com isso, mas ele tem a voz bem baixinha. Atrofia na corda vocal. Pode ter causado, porque pode ter causado. ronco, ele causa um trauma. Sim. É muita vibração. A gente bagunçava na muita infância. vibração. Que o papai parecia uma guariba. Então, você parece que tem um bicho. As esposas falam, nossa, parece que tem um bicho do meu lado. Quando eu olho, parece um negócio horroroso dormindo. Nesse mês do sono, nós estaremos disponibilizando um questionário que gradua a qualidade do teu sono. Vai estar disponibilizado na nossa bio e vai ser bem importante para você. Então, clica na bio e preenche esse questionário. E você vai estar fazendo um diagnóstico, um pré-diagnóstico da qualidade do teu sono. Esse questionário, ele vai te dar um direcionamento de como está o teu sono, se você corre algum risco, se você tem algum distúrbio do sono ou não. Então, assim, uma coisa que é muito comum, o paciente chega e fala, nossa, mas eu não sabia que eu tinha apneia. Eu sabia que eu roncava, mas não sabia que eu tinha apneia. Aí, então, assim, depois, aí fez o diagnóstico, chega lá com o exame, apneia grave. Fala, nossa, se eu soubesse que eu tinha isso antes, eu já teria tratado. Então, é um diagnóstico... Por que é tão difícil, né, fazer diagnóstico do sono? Por quê? As pessoas... Porque a pessoa está dormindo, ela não tem noção do que está acontecendo. E normalizaram, E normalizaram o sono. Normalizaram o ronco. Normalizaram o ronco. Então, doutora, a doutora vai explicar aqui o que é a apneia e quais são os sintomas da apneia do sono. Então, a apneia do sono, a própria palavra, ela já tem um significado. O A significa ausência de ar. Ou seja, quando você faz uma apneia do sono, você está sem respirar. Ou você para de respirar durante o sono. Essa apneia, essa parada respiratória que acontece durante o sono, ela tem um tempo mínimo que é de 10 segundos. Então, a pessoa para de respirar de 10 segundos e ela fica sem respirar até 1 minuto, às vezes até mais de 1 minuto. Já vimos paciente parar de respirar quase 2 minutos durante o sono. Então, isso é muito grave. No momento que a pessoa para de respirar durante o sono, ela tem o quê? Uma queda de oxigenação. Quando ela
tem essa queda de oxigenação, ela tem um risco de ter um infarto, ela tem um risco de ter uma parada cardíaca, né, que é o infarto, ela tem um risco de ter um AVC. Essas apneias, essas paradas respiratórias que acontecem durante o sono, elas acontecem muitas vezes durante uma noite. Então, geralmente, mais de 100 vezes durante uma noite de sono. E isso é muito grave. Então, a apneia do sono é a parada respiratória que acontece durante o sono, causado pelo quê? Né? Pelo fechamento, pela obstrução da sua via aérea, da sua garganta. Você está dormindo, roncando, geralmente está roncando, fazendo aquele som, né? Aquela vibração do ar. E aí, de repente, a sua via aérea, a sua garganta fecha. Nesse momento, você fica sem respirar. E esse tempo, ele vai de 10 segundos e vai aumentando, até que o seu cérebro consegue lhe acordar, lhe microdespertar e você volta a respirar. Então, a apneia do sono é a parada respiratória que acontece durante o sono e ela acontece várias vezes durante o sono. Geralmente, mais de 100 vezes numa noite de sono. E é muito grave, é um distúrbio do sono que causa muitos problemas cardíacos, né? A gente tem pacientes que desenvolvem hipertensão, que é a pressão alta, picos de pressão alta durante o sono, ocasionados pela apneia. A apneia do sono pode causar uma arritmia cardíaca, a apneia do sono pode levar a um infarto, pode levar a um AVC, a um derrame, como é mais conhecido. Então, vejam, a apneia do sono é um distúrbio muito grave que acontece durante o sono, que tem diagnóstico, né? E que precisa ser tratado, né? E qual é o principal sintoma da apneia do sono? O principal sintoma de apneia do sono é o ronco. Então, se você ronca, é muito importante procurar um especialista do sono ou seu médico de confiança para fazer o diagnóstico do seu sono. Existe um exame para avaliar o sono. Esse exame, ele é chamado de polissonografia. É um nome complicado, mas é um exame que ele vai monitorar o seu sono e ele vai nos mostrar tudo o que aconteceu durante uma noite de sono. Então, é muito importante fazer esse exame para que a gente obtenha o seu diagnóstico do seu sono. E caso você seja diagnosticado com apneia do sono, seja ela leve, moderada ou severa, procure um especialista para tratar, pois a apneia do sono ela está muito relacionada com o desenvolvimento de várias doenças. E aí você vai se tornar uma pessoa, um adulto doente, né? Um organismo extremamente doente. Então, tratar a apneia do sono ela é muito importante para que você tenha saúde, para que você tenha qualidade de vida e para que você tenha sobrevida também.